Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, é com muita alegria que mais uma vez pedimos licença para entrar nos lares dos companheiros. Mais um programa Espírita Amor e Caridade. E hoje, mais uma vez, contando aqui com a colaboração da nossa irmã Maria Antônia, professora, nossa querida Marilza, também igualmente professora, aprendizes, enfim. Aprendizes. Né? Todos nós somos aprendizes. E, inicialmente, então, hoje, nós vamos fazer a nossa prece, né, de abertura para o nosso estudo, que está no Evangelho de Jesus, que é o que nós estamos aqui estudando nessa nossa segunda temporada do programa Amor e Caridade. Então, meus irmãos, vocês que estão em casa, aproveitem então esse momento conosco, elevando os pensamentos a Jesus, mestre, amigo, companheiro de nossa caminhada evolutiva, agradecendo a Ele pela vida e a Deus, principalmente, que nos concede a vida, e Jesus como nosso mestre, aqui nesse planeta, que nos trouxe e nos legou o seu Evangelho, que é um código seguro de moral, de ética, de disciplina e, principalmente, de amor. Assim, estudado, compreendido e sentido em sua essência e colocado em prática, com certeza, estaremos dando passos decisivos para aquela conquista que ele prometeu a todos seus discípulos, que procurassem segui-lo em espírito e verdade. Assim, agradecidos a ele, que nos concede, de certa maneira, essa oportunidade de estudo, no mais um programa de amor e caridade. Assim, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, no programa anterior nós comentamos e falamos sobre o tema suicídio. E nós, vasculhando lá, né, nossos escritos, encontramos uma mensagem vinda do mundo espiritual, né, de um irmão nosso, um espírito naturalmente graduado, que nos enviou uma mensagem através da psicografia. E vale a pena a gente ler como abertura dos nossos comentários, que daremos continuidade a esse estudo tão importante. Como vimos, as pesquisas que a nossa companheira nos trouxe, não é? Em relação ao número de suicídios que acontecem, que abalam a humanidade, que chocam realmente hoje a sociedade mundial. Mas essa mensagem é uma mensagem positiva, de otimismo, não é? Para a gente fortalecer a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Bom, então ele inicia assim: suicídio, não. Irmão, Deus te proteja contra a ideia do suicídio. Por maior o problema que porventura estejas a enfrentar, confia na ajuda de Deus, que em instante algum desampara nenhum de seus filhos. Por estradas que não esperas, o apoio divino surgirá, restaurando-te a alegria de viver. Quando a ideia da morte provocada te tomar de assalto o cérebro invigilante,
Não permaneças sozinho, alimentando-a com tua tristeza. Procura dialogar com alguém que te inspire confiança e abra-lhe o teu coração. Muitas vezes, chorar é o remédio sagrado contra a ansiedade e a angústia. Por Deus, não te rendas à tentação do suicídio. Pensa em tua mãezinha, nas dificuldades que ela enfrentou para que te fizesses homem ou mulher, no desgosto imenso que tua morte assim viria a causar-lhe. Se sabes orar, lembra-te de Deus. Mais uma vez, lembra-te de Deus, nesses instantes sombrios em que o cérebro, em convulsão, não ouve os apelos do coração. Ajoelha-te, onde estiveres, e eleva a fronte para o alto. Acerena-te. Deus não te decepcionará. Não há dificuldades que não possa ser solucionada quando confiamos na vida e em nós mesmos. Convence-te de que a morte não existe. A vida continua além, premiando os que tiveram humildade bastante para continuarem lutando até o fim. Irmão, bloqueia em nome de Deus o teu gesto. Não desfiras contra o teu próprio corpo o golpe que, sem dúvida, te fará sofrer mais. Deus, que te criou para amar, não te permitiria procurar a morte com tuas mãos. Suicídio, não. Suicídio, não. Vê, meu irmão, por outro lado, o esforço heróico dos que, em piores condições do que as tuas, lutam para sobreviver, transformando as lágrimas em bálsamo para as próprias feridas. Tu és forte, confia em Deus. Espera um pouco mais. Espera em Deus, tudo poderás. Tens amigos que te estimam muito e que tudo farão para ajudar-te. Não creias que o suicídio seja, entre aspas, ponto de honra. Isto é mentira. Suicídio é covardia e revolta contra Deus, nosso amoroso Pai. Não, por Deus, 1000 vezes não. Esquece a arma ou a corda, o veneno fatal ou o abismo criminoso. Olha a natureza em torno, os pássaros cantando, a brisa balançando as árvores, que em festa ofertam os próprios frutos para que continues a viver. Fita a luz do sol, a lua, a noite, que beleza! Repara os animais, as pequeninas formigas lutando pela vida. Vale a pena viver, meu irmão, sob qualquer pena. Vamos viver e amar, esperando a resposta de Deus. Vamos, não entristeças a vida, não te mates. Vive a vida com Deus, e Deus estará na tua vida através de ti mesmo, de teu irmão. Espírito Odilon Fernandes. Meus amigos, esse é o tema que nós já estamos aqui desde a semana anterior, e levando a mensagem espírita. Esta é a mensagem espírita, de esperança, porque somos imortais. E hoje nós sabemos que muitas pessoas, diante da crise, diante do desemprego, diante de dificuldades de relacionamento com a família, enfim, muitas vezes a pessoa se esquece de Deus. E então vamos começar o comentário hoje pela Maria Antônia. Vamos seguir esta mensagem levando a palavra de otimismo a todos aqueles que passam pelas aflições, que é o capítulo do Evangelho que estamos estudando, é justamente este, bem-aventurados os aflitos. Não é isso, minha irmã? Ainda emocionada com as palavras do nosso irmão Odilon,
né, nessa chamado para a reflexão de todos nós, né, que essa belíssima mensagem possa penetrar em todos os lares e tocar, né, todos os corações, mostrando, né, o valor da vida, o não a adiantar a hora de voltar, porque a pessoa vai se ver viva depois de ter morrido. E acreditando que ia acabar com os problemas, antes pensando que a vida acabaria ali, tem a imensa decepção ao ver que a vida continua e que os problemas agora aumentaram imensamente e quem foi precisará voltar em condições bastante difíceis. É isso. E nós temos que acreditar. O conselho é serenar-se diante dos problemas da vida. Acalmar, como disse o Odilon, acalmar o coração e compreender ter fé, que é preciso acreditar em Deus, que não estamos sozinhos, que Deus nos ampara, que não estamos desamparados, que precisamos seguir adiante, que ninguém tem o direito de dar termo à vida, de adiantar o seu retorno, que isto é uma infração da lei divina. E a doutrina espírita, né, Antônia e Marilza? Pois é. Não é? Ela, com certeza, ela nos traz com muita clareza e comprovação as consequências desse ato. O que nós já comentamos isso aqui no estudo passado, no programa anterior, que todas as religiões condenam. E você falou muito bem, que o Espiritismo não condena, e esclarece, e auxilia aqueles que, infelizmente, adentram por esse caminho. Quer dizer, traz à luz a esperança de a pessoa, mesmo passando pelas dificuldades, ela ter a certeza que a vida continua. Então, é a esperança de que, se ela conseguir suportar as aflições, as dificuldades da vida, não é? Com certeza, ela, ao desencarnar, retornar à casa do Pai, ela terá triunfado perante essas provas que são naturais. Não é isso, Marilza? Verdade. Nós observamos, a grande maioria das pessoas, que elas têm conceitos equivocados da vida e da morte, por conta de atavismos religiosos, de estarem sempre em busca de soluções rápidas. Mágicas. Isso. E nós sabemos, né, com a doutrina dos espíritos, que nada é por acaso, não há acaso. Então, as dificuldades, Jesus nos garantiu isso. As aflições, quer dizer, toda uma problemática que nós precisamos passar virá como uma prova e que nós podemos avançar um pouco mais. A doutrina espírita fica muito à vontade para falar de vida após a morte. Quem suicida-se, seja de que forma for, no suicídio direto, com uma corda, com uma droga, com um projétil de um revólver, mas há também os suicídios indiretos, onde as pessoas, por excesso de alimentação inadequada, por vidas que levam sem uma regra, pelo alcoolismo, pelas brigas, pelas excessos de toda ordem. Verdade, Antônia. Os excessos também são formas de suicídio. Quer dizer,
esse que a gente está tratando aqui como um suicídio mais gritante, primeiro nós já falamos que quem comete as formas de suicídio, ele é um egoísta, porque ele só pensa nele, em resolver os problemas que a vida está lhe apresentando, não pensa em mais ninguém. Mas a doutrina espírita, conforme eu falei, fica muito à vontade. Nós temos centenas de milhares de psicografias, de relatos de quem já está no outro lado da vida. Igual esse espírito que trouxe essa mensagem. Ele já ultrapassou a morte, chamada morte, porque o espiritismo matou a morte. Não existe a morte. Existe o outro lado da vida, a vida física e a vida espiritual. Aquele que se suicida, ele mata o corpo, mas ele continua vivo. E aí, o que pode ser amenizado em 60, 70 anos aqui, de obstáculos a ser ultrapassado, vai se tornar do outro lado da vida em muitos anos de sofrimento, porque é inegável que aquele que se suicida, ele vai ter a consciência dele lhe acusando a toda hora. Ele vai ver os familiares, ele vai ver o corpo morto, mas ele, o eu, o espírito criado por Deus, está vivo. E aí olha o sofrimento dessas pessoas. Por isso que eu falei, a doutrina espírita não condena. A doutrina espírita abraça tanto o desencarnado que se encontra nessa situação de sofrimento, né, Antônia? Quanto aquele que está em vias de cometer tal ato. Nós vemos assim, eu fico muito constrangida e até muito triste de falar que a grande porcentagem dos jovens estão se autodestruindo, se autossuicidando pelo uso do álcool e pelo uso das drogas. E a pena é que terão que responder. E terão que responder com grandes dificuldades e dores. Antônia. E se eles soubessem, né, quando eles tiverem o conhecimento, eles evitarão isso. A gente fica com muita pena de ver a grande maioria da juventude não sabendo o que fazer da vida. E Paulo de Tarso, né, ele citou que o corpo é o templo do espírito. Não é? Então nós temos que cuidar bem, né, do nosso corpo, através com os cuidados naturais, uma boa alimentação e todos os excessos, o que você falou mesmo, vai conduzir uma diminuição da nossa existência. Olha, aqui. nós acompanhamos dentro das universidades um número excessivo de jovens que se drogam. E aí as drogas em todos os níveis. Estudantes de medicina, que a gente vai aqui fechar esse nosso comentário, não que as outras faculdades não sejam importantes, mas o aluno de medicina, ele tem um compromisso com a vida. Ele está estudando para salvar vidas. Assim como o estudante de filosofia ou de outras disciplinas, outras cadeiras acadêmicas. E o que nós vemos são esses alunos alcoolizados, usando drogas. Estão, de uma certa forma, se matando. Se suicidando. Graças a Deus. E, além disso, colocando em risco a vida de terceiros. Porque quando o jovem se alcooliza ou se droga, ele coloca a vida de terceiros em risco. Graças a Deus que não são todos, né, Marilza? Mas a parcela é grande, assim, Antônia. Mas gente, você sabe que já o primeiro bloco acabou? Que pena. Bom, olha só, meus amigos, nós vamos agora para o intervalo e retornaremos daqui a pouco, né? Passou rápido. E com os nossos comentários no segundo bloco.
Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Conheça a Di Vincenzo. Alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea. Segunda, das 14 às 18h30 e de terça a sábado, das 9h30 às 18h30. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Temos estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Queridos amigos, retornando agora ao nosso estudo no segundo bloco, a Marilza encerrou os seus comentários no primeiro bloco, falando, dos excessos que muitos estudantes, da área inclusive de medicina e outras áreas também, mas mais principalmente a da medicina, que eles estudam que é para salvar vidas, para dar bons exemplos de saúde, principalmente para os seus pacientes. E nós, conforme também a Antônia falou, nós temos uma ligação direta com o mundo espiritual. E aqui na nossa instituição, nós recebemos muitas mensagens psicografadas do mundo espiritual. E também dos nossos irmãos. Por esse motivo, um dos motivos fortíssimos é essa comunicação, porque aí nós ficamos sabendo das aflições e das dificuldades que esses nossos irmãos passam. Juarez, lembrei só de uma frase, interrompendo você. Pois não. Muitas vezes a gente ouve a pessoa dizer assim, mas nunca ninguém voltou para dizer como é que é o lado de lá. É verdade. Mas aqui nós podemos garantir ao pessoal de casa que está nos ouvindo. Todos eles voltam. Eles sempre voltam para dizer como é o lado de lá. O bom do lado de lá, quando a gente caminha no caminho de Jesus, e como é o lado de lá, quando a gente equivocadamente comete os nossos desatinos. Então, volta sendo o lado de lá para dizer como é que é. São muitas mensagens, mas eu selecionei uma das mais novas, que chegou aqui agora. Olha a data, ó. Carta psicografada em reunião mediúnica do dia 16 de setembro. Agora, bem próximo. Bem próximo, né? Semana passada. Bom, olha só, nós temos o nosso tema suicídio e pegando o comentário que a Marilza... O suicídio como uma das aflições. Uma das aflições. Que o espírito Então, olha passa. o depoimento deste jovem aqui, que procurou a porta falsa do suicídio. Vamos lá. Por muito tempo, procurei caminhos aparentemente fáceis. Se referindo aqui, quando encarnado, para fugir da responsabilidade, achando que os atalhos escolhidos amenizariam dores profundas na alma, quando, na verdade, a reforma íntima e o trabalho para o próximo cairiam como bálsamos suavizadores de grandes delitos cometidos e poderia, aí sim, começar a recuperar dívidas e iniciar meu resgate junto ao Altíssimo. Foi-me dada a oportunidade de seguir a medicina, mas optei pela saída terrível do suicídio, quando ainda estudante. A promiscuidade com as drogas e o convite de tantos para a saída difícil
mascarada de fácil. Não culpa ninguém por minha escolha. Hoje tento recuperar a mim mesmo e despertar para a realidade do que fiz. Sinto mais por meus pais, tão amáveis, dignos, companheiros. Explicavam-me tudo sobre a eternidade, como se antevisse meu espírito fraco para enfrentar os desafios. Oh, quanto me dói, nesse momento, ter que enviar-lhes estas notícias, mesmo sabendo que eles ficarão felizes. Perdoe-me, sei que já o fizeram, mas preciso externar esse pedido. Perdoe-me pelo egoísmo, por não respeitá-los, mas acreditem, eu os amo e as escolhas foram minhas. As lembranças mais belas que me vêm são da família. Perdoe-me por ter destruído o melhor de vocês. Jamais queria isso. Ó Deus, ajude a mim e a meus pais. Queridos pais, floresçam, acolham outros para que as pessoas belas que são voltem, retornem. Não sou mais prisioneiro de mim mesmo. Sou atendido nesta casa e estou tentando melhorar, mas ficarei melhor quando souber que vocês voltaram ao trabalho fraterno. Ajudem outros a reerguerem-se do seu sempre amado, e assinou o nome completo que, por deferimento, não podemos aqui divulgar. Mas é a mensagem de um filho pedindo perdão aos pais, que ele já sabe que os pais o perdoaram, mas ele se sente culpado pela escolha infeliz que ele cometeu. Então, é relevante o comentário, né, que você fez, porque esse buscou o suicídio direto. Mas, Antônia, tem aqueles também que não chegam, né, a buscar essa saída falsa, né, pelo suicídio direto, mas que, de uma certa forma, estarão, no decurso da sua existência, se matando. E a responsabilidade é igual? Pois é. Da mesma forma, a infração da lei de Deus. Estão infringindo a lei. Não é o suicídio que, em minutos, a pessoa perdeu a vida no corpo físico, mas é o suicídio lento, indireto, que a pessoa não se toca de que está reduzindo as suas forças físicas, reduzindo assim o seu tempo de vida. Então, veio para viver 80 anos. Exagera, noitadas, excessos, sexo desregrado. Importante ressaltar aqui que ninguém é proibido a pessoa ir a um bar, claro que se não. divertir, que parece até que a gente está aqui pregando, né? Para clausurar Então, as pessoas, não é isso. Não é isso. Nós estamos falando, é bom ressaltar, os excessos. Os excessos. A pessoa ir a um bar, se divertir, namorar, né? Namorar, isso faz parte da vida. Da vida. Evidente. Nós estamos comentando aqui, é bom ressaltar o que a Antônia está dizendo, Sim. São os excessos cometidos diariamente. Aliás, você me recorda uma entrevista do nosso Humberto de Campos com a nossa querida Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, né? Monroe, não sei falar. Marilyn Monroe. Ela foi considerada suicida indireta. Não, todo mundo pensou que ela tivesse suicidado porque quis morrer. Não, ela, numa comunicação, como você recebeu aí, nessa carta, desse nosso irmão, ela também diz ao Humberto de Campos que ela foi considerada suicida indireta, porque
ela exagerou os excessos infinitos que ela fez uso. E assim são Remédios muitos, em exagero, desregradamente, sexo, abuso, noitadas. Então, ela se retratando, explicando à humanidade, né, que ficasse bem claro que ela não queria morrer, mas mesmo assim ela morreu antes da hora. Então, estava se preparando para retornar à vida, agora programando para si uma reencarnação com algumas dificuldades, limitações, para que ela pudesse vencer, sem a beleza, sem a fama, bem simplesmente. E eu me recordo também, com esse assunto do suicídio, que quando nós invadimos a nossa vida física e ocasionamos nossa morte, antecipando, antes da hora, né, a nossa morte, nós estamos marcando o nosso corpo espiritual, estamos causando lesões no nosso corpo espiritual. E quando tivermos que retornar à vida através de um novo corpo, este corpo espiritual marcará o nosso corpo físico com algumas dificuldades que teremos que enfrentar. É muito bom a gente pensar nisso, para que a gente diga não ao suicídio, como esse nosso irmão nos aconselhou. Porque diz Emmanuel, esse mentor espiritual maravilhoso, veio nos dizer que quando nós cometemos o suicídio, essas lesões passam para o nosso corpo. E daí vem quer dizer, nós transferimos essas sequelas para o nosso corpo físico. Para a reencarnação seguinte, para Exatamente, o corpo novo. Para o corpo novo que vai reencarnar. Então aí surgem as limitações mentais, aí surgem os problemas de mudez, os problemas de cegueira, os problemas de toda a ordem de mutilações. Não sou eu que estou dizendo, não somos nós que estamos dizendo, nós estamos repetindo o que os espíritos superiores nos dizem. E nós estamos dizendo isso para que todos tomem conhecimento antes, para prevenir que o mal nos venha... Você está falando, Antônia, desculpe, mas nós vamos nos recordando das curas que Jesus promoveu. Pois é. O paralítico, o cego, né? O louco, todos eles foram espíritos que reencarnaram naqueles corpos, trazendo aquelas sequelas de vidas anteriores ou das sequelas adquiridas naquela mesma existência. E aí Jesus promoveu o restabelecimento da saúde. E o que Jesus falou? Vá e não peques mais. Quer dizer, não caia no mesmo círculo vicioso da onde você saiu. Não tornes a pecar. Não faça aquilo que você fez novamente, porque senão vai te acontecer coisa pior. Então, e mais adiante, Jesus fala assim, tendes bom ânimo. A palavra de coragem que Jesus passou para a humanidade. Tendes bom ânimo, quer dizer, vença os obstáculos, vença as suas limitações, vá para frente, promova o bem. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu todas as dificuldades. Se a gente analisar a vida de Jesus, é uma prova viva de que venceu os obstáculos, as aflições. Jesus, com 2 anos, lutou pela própria vida, quando Herodes mandou matar todas as crianças. Olha, né? E aí, assim, ele foi passando etapa por etapa não de sofrimento, né? De apego ao sofrimento, mas ele teve que vencer obstáculos
para poder desempenhar a função que Deus, Criador, lhe outorgou, né? Então, e ele cumpre. Jesus vai a festas, Jesus é alegre, Jesus participa de todo o movimento da sociedade, ele caminha, ele sobe morros, ele ri, ele chora. É verdade. Né? Marilza, mas não comete excesso. Marilza, aí as pessoas dizem assim, mas eu não sou Jesus. Não é assim que eles falam, mas esse foi Jesus, eu não sou Jesus. Mas nós temos não o somos dever, Jesus, né? mas somos irmãos de Somos- Jesus. Mas nós somos discípulos. Somos Então nós irmãos de temos que Jesus, procurar seguir o discípulos de mestre. Jesus. Não é? Ele é o nosso modelo e guia. É. O que o modelo e guia faz? Né? É por ele que a gente tem que seguir. Nós temos que Olha, guiar, né? vê, e é assim que eu tenho que ser. O modelo é para isso. O guia é para conduzir. Temos que seguir Jesus. Não é andando atrás de Jesus, porque agora Jesus não está aqui em corpo físico para a gente andar atrás dele. E mesmo assim, naquela época, ele não dizia isso, andem atrás de mim. O que ele dizia? Sigam-me. Seguir os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus são para sempre. Não foi só Igual assim, para aquela nós época. sabemos, É para né, Antônia, sempre. que assim, igual Paulo de Tarso nos ensinou, né? Nós temos o dever de viver na sociedade, não é? Sem dúvida. Eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Quer dizer, não me deixo contaminar Isso. pelos equívocos do mundo. Porque uma das coisas mais graves, que, a meu ver, é o que é passado, que morreu e acabou. Uma das grandes mentiras que nos foram passadas, não é? Grande Morreu, mentira mesmo. não acabou. Não É acabou. um grande engodo. Morreu, continua vivo, pode Morreu, acreditar. Continua vivo exatamente como A pessoa somos. diz, morri. Ué, mas eu não morri? E morto fala? É verdade. Continua vivo. Né? Digam as comunicações Aliás, isso nós vamos até espíritas. comentar. Tanto fala quanto escreve, No não é, nosso Juarez? terceiro bloco, porque o segundo já se esvaiu, não é? E falar também da literatura espírita, que tem muitos livros, inclusive autores modernos, atuais, como o André Trigueiros e outros, não é? Que o André Isso. Trigueiro é aquele repórter, né, da Globo. Globo News, ou entanto da TV Globo, que ele é espírita, mas escreveu aí agora recentemente um livro que está vendendo muito a respeito justamente da prevenção, inclusive. É palestrante, É palestrante espírita, participa do né? movimento espírita. E nós vamos também complementar, já que estamos falando, do professor doutor Sérgio Felipe de Oliveira, mesmo. reconhecido mundialmente, professor da Escola de Medicina da USP, Neurocientista ele. né? Né? E que faz um trabalho de conscientização dentro da Universidade de Medicina e que a gente não pode deixar de citar. Bom, minha gente, nós agora vamos dar uma parada, né? Vamos ao intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco. Mercado Flor de Teresópolis. Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, meus amigos, nós
encerramos o nosso segundo bloco comentando sobre várias obras, né, que trata desse assunto do suicídio e também algumas receitas, métodos para evitá-lo. Então, a doutrina espírita é muito rica quanto a esse material, vindo diretamente, né, da espiritualidade superior, como também autores médicos, conforme a nossa amiga que citou. Nós temos sites desse neurocientista, que é o Dr. Sérgio Felipe. Nós temos essa obra aqui, por exemplo, Laudos Espíritas da Loucura, onde nós sabemos que muitas vezes uma simples depressão, que a pessoa não se cuida, aquilo vai se tornando uma situação, às vezes, intensa. Então, nós somos ainda criaturas muito frágeis, todos nós, e muitas vezes precisamos de ajuda. Então, às vezes uma obra, um livro que trata desse assunto, traz esclarecimentos em relação ao que nós estamos passando naquele momento e caminhos para a gente poder ser ajudado também nessa situação. Então, eu posso aqui dizer para vocês que nas livrarias, nas casas espíritas, ou mesmo, às vezes, livrarias que não estão nas casas espíritas, mas boas livrarias, se encontram também essas obras, conforme eu citei aqui do André Trigueiros, que é agora recente, né? Que trata desse assunto, e ali também ele traz muitas sugestões para que a pessoa possa se fortalecer, que possa tirar da mente, né, Marilza, essa ideia, porque ela persiste muitas vezes, e entra num estado de perturbação, que a pessoa, às vezes, é envolvida nesse emaranhado de sugestões que, quando muitos irmãos da espiritualidade, que nós consideramos irmãos ignorantes, sofredores, infelizes, acabam entrando na sintonia com aqueles que estão aqui, vibrando com esse pensamento de negatividade, de autodestruição, de pessimismo, e aí cria isso que você falou, intensifica mais. E às vezes a pessoa tem dificuldade de sair dessa situação sozinha. E as casas espíritas, todas elas aqui em Teresópolis, elas têm pessoas, médiuns, preparados para passar uma orientação, auxiliar a pessoa para que ela realmente se fortaleça e consiga, né, tirar e sair desse estado mental passageiro. Não é isso? É o pronto-socorro espiritual. A casa espírita é o pronto-socorro espiritual. Podemos correr para lá, pedir ajuda, pedir socorro. Sempre tem um irmão para nos ouvir. E com relação a essa conturbação mental que a pessoa às vezes se encontra, queria esclarecer, lembrar que nós somos ímãs, nós somos magnéticos. Quando nós pegamos o ímã e aproximamos de uma agulha, ela é atraída, não é? A costureira, eu acho tão bonitinho onde eu vou, ela tem um ímã onde todos os alfinetes ficam ali. Ela acabou de usar o alfinete, ela faz assim, o ímã atrai. E nós também somos dessa forma magnéticos. Uma forma de magnetismo que temos de atrair os bons pensamentos através da nossa elevação espiritual. E atrair os pensamentos de tristeza, de desânimo, de desespero. Com esses pensamentos, estamos atraindo aqueles que estão na mesma situação. Então, potencializa muitas vezes aquela situação em que a pessoa se encontra de depressão, de angústia, de desespero. Então, quando acontecer esse desespero, esse desânimo, vamos lembrar de Jesus, o nosso maior amigo, e erguer a Ele uma prece. Vamos sair da sintonia, vamos lembrar de uma coisa boa, vamos lembrar da natureza, das árvores,
frondosas, das flores. Vamos lembrar das crianças, vamos lembrar do amor de Jesus por nós, evitando. Aí vamos ajudar a esses que estão tristes, se aproximando pelo imã que nós estamos fazendo. Não é, Juarez? Perfeito. E nós temos que entender que tem sempre alguém que nos ama. Se não são os nossos pais, mesmo que eles não estejam mais presentes aqui, mas eles continuam nos amando. Não é? Os filhos, tem alguém que nos ama. Então temos que pensar nisso. O amor, não é? É que une realmente as pessoas e as dificuldades da vida, porque é importante, quando Jesus disse, olha só, bem-aventurados os aflitos. Então as aflições fazem parte desse processo nosso evolutivo. Não é? Temos que passar pelas aflições com fé, com resignação. Porque, assim, quando Jesus asseverou, né, bem-aventurados os aflitos, os pacificadores, é porque ele depositou em nós todo um projeto. Porque aquele que não consegue superar as aflições, quer dizer, os obstáculos, as provas, não é bem-aventurado ainda. Só é bem-aventurado aquele que já tem a fortaleza dentro de si. E a gente equivocadamente nos derrotamos, achando que não somos capazes. Quer dizer, Jesus coloca em nós um potencial, né, de ser bem-aventurado. E nós negligenciamos, achamos que não conseguimos, que Deus nos abandonou, que estamos sozinhos, que eu sou um fraco, que eu não sirvo para nada. Mas, na verdade, é o contrário disso tudo. Se ele acredita em nós, por que nós não vamos acreditar? Né? Jesus acredita em mim, eu não vou acreditar? Não é? A Marilza falou muito bem, somos um projeto. Né? Quando a gente vai construir uma casinha, vai lá, faz o desenho, faz aquele projeto, né? A casinha vai ficar assim depois de pronta, tão bonitinha. Nós somos um projeto mesmo de Deus, né? Projeto de um projeto que deu certo. Exatamente. Se não deu, a gente é que teima e não dá certo. Mas nós somos um projeto que já deu certo. E Jesus falou disso, né? que um dia todos nós seremos anjos. É um projeto. E Deus nos criou, quando eu digo nos criou, a todos. A todos. A humanidade inteira, não é? Todos os espíritos para a felicidade. E Ele tudo provém para que cada um conquiste essa felicidade. Agora, ela é individual, é uma conquista íntima. Não é? Então, quando muitas vezes a pessoa coloca a salvação coletiva, essa salvação messiânica, não é isso que Jesus não é cada um. É cada um que vai... Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E a cada um é que tome a sua cruz. Olha o que ele falou. Siga-me. Quando ele diz isso também, ele deixa bem claro para todos nós que Jesus não carregou a cruz de ninguém. Nem salvou ninguém. Nem salvou ninguém. Mas ele mostrou o caminho. Qual o caminho que ele mostrou, que nos legou? Está aqui, ó. O Evangelho. É um ele roteiro, não escreveu, né? É um roteiro. Mas tudo que ele pregou foi oralmente. Mas os seus discípulos, os futuros apóstolos, registraram toda a sua mensagem da Boa Nova, que é um código, um roteiro de felicidade. E somos nós que construímos o nosso caminho. Mas é isso mesmo. Nosso caminho é construído por nós. Se queremos um bom caminho, vamos plantar boas sementes. E não tem outro caminho. O caminho é da caridade, é o caminho do bem. É que a gente, muitas vezes, nós quando estamos passando pelas aflições, nós sabemos que tem muitas dificuldades, enfermidades, são doenças degenerativas, pessoas que ficam desesperançadas mesmo perante a vida. A gente sabe disso. Mas é nesse momento que nós temos que nos apegar com Cristo.
Não é? Porque ele falou aqui, nesse livro aqui, um mentor espiritual orientando dos aflitos. Olha só, vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. Olha a promessa do Cristo. Cristo não mentiu para nós. Tudo que ele falou, ele cumpre. E tem cumprido no decorrer de todos os milênios. Não é verdade? Então ele diz, ó, vinde a mim todos vós. O convite do Mestre Jesus, esse é um comentário do mentor espiritual. Ó, o convite do Mestre Jesus, embora pronunciado há tantos séculos, ainda continua válido e oportuno. As aflições permanecem na face da terra, marcando com lágrimas e dor o cotidiano dos homens. Ninguém há que não tenha sua cota de sofrimento. Num mundo de expiações e provas, é o mundo que nós habitamos. Para ir a Jesus, é preciso fazer o que ele mesmo indicou. Olha só a receita: renunciar ao fardo pesado e ao jugo do mundo, para assumir o fardo leve e o jugo suave que sua doutrina propõe. Não nos preocupemos com as convenções do mundo. Marilza, nós nos preocupamos muito com o que os outros vão achar de nós. Isso, não é verdade? E aqui está a situação, convenção do mundo. A pessoa às vezes fica, se sente diminuída, porque tinha um padrão de vida, porque tinha um salário bom numa empresa e perdeu aquele emprego, aí vai ter um status, né, econômico, numa condição mais humilde, mais simples, a pessoa fica pensando o que os vizinhos vão dizerem, os familiares. Então ele está dizendo aqui, olha, não nos preocupemos com a convenção do mundo. E um motivo que muitas vezes a pessoa procura e se deprime, procura o suicídio, porque se preocupa mais com o que a sociedade vai dizer em relação à situação dele, do que ele mesmo fazer a sua análise. É o equívoco da pessoa no mundo. É o ser no mundo e o ser fora do mundo. Eu só vou estar pertencendo a esse mundo se eu usar a roupa da marca tal. Se eu tiver uma casa do padrão tal, o carro mais caro, eu tenho que manter a aparência externa. Eu vivo para o externo e não para o interno. E é aquilo que Jesus falou, o filho do homem, né, não tem nem aonde encostar a cabeça. E nós vivemos da aparência. Eu só vou estar bem comigo se eu, todos os meses, comprar um sapato novo. Eu tenho só 2 pés, mas tenho 160 pares de sapato. Se eu não tiver, eu fico infeliz. Eu só não me contento em ter uma TV. Eu tenho uma TV em cada cômodo da casa. Eu vivo da aparência. Aí chega o Dia das Mães, se eu não comprar o presente da mãe, eu me sinto o filho mais infeliz do mundo. E no Natal? E no Dia das Crianças? E no Dia dos Pais? Assunto para outro programa. Mas eu posso contar só uma coisinha. Assunto para outro programa. Eu posso contar só uma pequena história, curtinha, de acordo com o que Marilza estava falando, que nós estamos conversando, você está dizendo aí. Um homem foi procurar um sábio. Muitos devem conhecer essa história, vocês devem conhecer também. E ele andou, até que chegou a essa casinha onde o sábio morava. Era um grande sábio. Procura o sábio. Ele foi procurar o sábio, pediu conselhos. Quando ele chegou lá, tinha uma cama e uma mesa. Aí ele mal entrou, e falou, uma cama e uma mesa na casa do sábio? Aí veio o sábio. Pois não, meu filho. Aí disse, mas, antes de mais nada, o senhor mora aqui? Mora. Mas onde estão seus móveis? Onde estão seus móveis? Aí o sábio falou, ué, e onde estão os seus? Onde estão os seus? Aí o rapaz falou, ora, mas eu estou de passagem.
Eu vim de longe, eu estou só de passagem. O sábio disse, eu também. Estamos todos de passagem. Estamos todos de passagem na vida. Meus queridos amigos, irmãos, telespectadores, agradecemos pela audiência, enfim, mas estamos encerrando mais um programa. E assim pediremos hoje a nossa querida Marilza para fazer a nossa prece de agradecimento por esse momento de estudo e de reflexões para todos nós, porque quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós aprendemos e estamos com certeza aprendendo juntos. Relembrando as palavras do Mestre, que nos disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele se faria presente. E é na certeza dessas palavras que estamos todos aqui reunidos para falar e levar a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, à luz do amor maior. Que todos os nossos ouvintes que sentaram diante das suas TVs para nos ouvir e observar, queremos levar o melhor que há em nós, o melhor do nosso amor. E nos votos que desejamos para que cada lar tenha Jesus presente com o seu amor infinito, a observar, a orientar. Que cada um que nos recebeu se sinta envolvidos por esse amor maior. Muita paz, boa semana e até o próximo encontro. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.